Oi, meu nome é Maria Clara Pereira Bastos, eu sou estudante do primeiro período de Direito e hoje eu vou falar sobre o livro Descasos, da autora e advogada Alessandra Sazafi. Eu vou falar sobre o caso do Luciano Capeta, que é um caso que me chamou a atenção, mas todos os casos do livro são muito interessantes. Só que esse me chamou mais a atenção e eu vou falar sobre ele. O Luciano, ele era acusado de 8 homicídios qualificados. Então, quando a autora recebeu o caso, ela ficou bem receosa em aceitar, porque era impossível negar que uma pessoa que tivesse cometido 8 homicídios fosse uma pessoa perigosa. Então, ela ficou bem receosa em aceitar o caso, mas ela tem os princípios, e nesses princípios consiste em sempre analisar o processo antes de julgar. Então, ela foi lá e foi analisar o processo dele, o caso dele. Bom, ao analisar o processo, ela percebeu que havia várias irregularidades dentro do processo. E ela notou também que todas as confissões haviam sido feitas quando o Luciano estava sob custódia do DHPP, sob custódia da polícia. E ela também, ao falar com as testemunhas, ela percebeu que as testemunhas não tinham visto nada, que elas tinham ido na delegacia para resolver alguma coisa e acabou que elas assinaram uma testemunha. Então, ela começou a acreditar que o caso poderia passar de um caso de tortura para confessar uns crimes que talvez ele não tivesse cometido, e não um caso de homicídio real. Ao analisar esse caso do Luciano, e eu comecei a comparar ele com um dorama que eu tô assistindo, que eu tava assistindo, no caso, eu já terminei, que é O Preço da Confissão. Nos dois casos, tanto do dorama quanto daqui do livro, eu percebi que, às vezes, o sistema judiciário ele só quer achar um culpado para aquela situação, para aquele crime, ele não quer encontrar o verdadeiro culpado. Isso me fez refletir. Quantas pessoas podem estar na prisão culpados por algum crime que eles não cometeram de verdade, porque não tem uma investigação maior sobre isso, sobre esse crime, sobre esse caso. E isso me fez refletir mesmo. Bom, no caso do Luciano, as ordens de prisão foram absolvidas e ele foi solto. Mas isso faz a gente pensar que a justiça ela precisa ser baseada em provas reais e também na importância da advocacia criminal na defesa dos direitos humanos e na tentativa de impedir injustiças dentro do próprio sistema penal. E também eu fico imaginando assim que deve ter pessoas dentro da presas, acusadas por crimes que elas nem cometeram e que às vezes nem tiveram chance de uma defesa assim verdadeira mesmo. E é isso. Obrigada.